Boa noite a todos. Nesse instante nós vamos dar início ao nosso culto online, não apenas aqui para a Igreja Batista Bereana em Ceará Mirim, mas também para todos quantos acompanharem pela internet. E a nossa oração, nosso desejo é que seja uma bênção para todos aqueles que ouvirem a mensagem da Palavra de Deus. Vamos cantar o hino do cantor cristão, hino de número 46. Jesus me transformou. Nesta noite, ou nesses dias, aqueles que acompanharão através das redes sociais, convido a abrirem suas Bíblias para Marcos, capítulo de número 8, verso de 1 ao 9, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 8, verso de 1 ao 9, amém? Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém trazê-los de pão aqui no deserto, ou satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000
e despediu-os. Amém? Que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra em cada coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na tua presença nesse dia, nessa noite, gratos a ti pela vida, pela salvação, pela tua palavra, e agora rogamos a tua direção e bênção e orientação do Espírito Santo para que essa palavra possa chegar a cada coração e fazer uma bênção e transmitir uma bênção a cada pessoa que vai ouvir nesta noite ou nesses dias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, Jesus tem a solução para o seu problema. É o tema desta noite, dessa mensagem que vamos transmitir agora. Nós temos aqui as multidões seguindo a Cristo. A palavra multidão aparece 4 vezes nesse texto que acabamos de ler. Lá no Evangelho de Mateus, correlato com esse mesmo texto, Mateus capítulo 15, 38, diz lá que além dos 4.000, além de mulheres e crianças. Então, podíamos ter uma multidão aqui, talvez, de 8.000 pessoas, ou para mais do que isso. O fato é que nós vemos no Evangelho essa palavra multidão, significa que as pessoas andavam após Cristo, ouvindo e vendo aquilo que ele fazia, que o Senhor Jesus estava fazendo. Não significa, mais uma vez, é bom lembrar, que aquelas pessoas que seguiram a Cristo, não quer dizer necessariamente que aquelas pessoas estavam acolhendo, recebendo a palavra dele, que estavam aceitando a ele, mas estavam indo por algumas razões de interesses pessoais, talvez por curiosidade, e naturalmente no meio daquela multidão algumas pessoas chegaram a reconhecer a ele e aceitar como Salvador e Senhor. Os tempos mudaram, porém a raça humana em relação a Deus permanece a mesma, dependentes, carentes, necessitadas da sua graça, da sua misericórdia, da sua proteção, dos cuidados, das providências afins. Embora não reconheçam, a condição espiritual da humanidade continua sendo a mesma, apesar de que nós estamos em tempos modernos, mas a condição espiritual das pessoas continua sendo a mesma ainda hoje, e a condição é de cega e morta espiritualmente, infelizmente afastada de Deus. Por isso que a Igreja de Cristo não pode deixar de anunciar o Evangelho, de transmitir as boas novas de salvação, mesmo que muitas pessoas não vão querer ouvir, não estão querendo ouvir a mensagem, não estão satisfeitas, não querem ouvir, mesmo apesar de tudo, apesar de circunstâncias, apesar de problemas, muitos não querem ouvir. Querem sim receber a bênção de Deus, querem sim receber o milagre de Deus, querem sim serem abençoadas, mas infelizmente continuam rejeitando a bênção maior, a bênção da salvação. O volume de trabalho evangelístico e missionário do ministério de Cristo era intenso, demonstrando a importância e prioridade. A igreja apostólica continua nesse mesmo ritmo, a igreja primitiva. Lá em Atos 5,42 diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então o ministério de Jesus Cristo foi intenso no aspecto evangelístico e missionário. Era o tempo todo, todos os dias, e praticamente quase o dia todo andando e evangelizando e pregando e visitando, e à noite ainda ele tinha um tempo de oração. Apesar da incredulidade do povo, o Senhor não deixou de semear a palavra, de abençoar as pessoas através da mensagem, curas, suprimentos. Isto tudo revela o tal amor abundante de Deus em Cristo. A multidão estava com fome e tinha vindo de longe. Então o Senhor aqui mostra, mais uma vez, o cuidado de Deus através de Cristo pelas pessoas. O Senhor tinha percebido aquela multidão que vinha de longe, e o Senhor teve compaixão e providenciou um meio de alimento para aquelas pessoas. Então, primeira coisa, Jesus tem cuidado de nós. Nos primeiros 3 versículos, mais uma vez eu vou ler: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes:
tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então aqui nós temos Jesus Cristo demonstrando o seu cuidado para com aquelas pessoas. E Deus continua demonstrando o cuidado dele em favor das pessoas. Todos os dias Deus demonstra seu cuidado, através do sol, através das chuvas e através de muitos benefícios que cada pessoa recebe e cada um de nós recebemos todos os dias. Jesus sabia que a grande massa estava ali não porque quisesse segui-lo, mas por interesses, por curiosidades. 2000 anos se passaram e muitas pessoas continuam na mesma condição, cegas, mortas e separadas de Deus. Este é o diagnóstico espiritual da raça humana, infelizmente. Esse é o diagnóstico espiritual que a Bíblia revela em relação à humanidade. O mundo ainda continua míseros, necessitados, espirituais. Só a palavra suprirá essa necessidade da sede e da fome da humanidade. Há uma sede e uma fome na humanidade que a comida e a água natural não pode suprir. E esta fome, esta sede, só pode ser suprida pela palavra de Deus. E por isso que nós, como igreja do Senhor, insistimos em levar este alimento, assim como Jesus Cristo levou para as pessoas, embora que muitas pessoas elas rejeitarão, infelizmente. Apesar de que muitas pessoas conhecem historicamente sobre Jesus, sabe das histórias da Bíblia e sabe que Jesus Cristo veio morrer para salvar, sabe que ele veio para salvar, mas apenas sabe e não tem isso para a sua vida, não recebeu, não aceitou isto para a sua vida, não recebeu e não aceitou o dom da graça, a salvação que Jesus Cristo veio oferecer gratuitamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo. Então, muitas pessoas continuam rejeitando esse amor de Deus revelado através de Cristo. Seja qual for a recepção que as pessoas vão ter, precisamos avançar levando as pessoas à bênção das boas novas. Seja qual for o tipo de recepção que nós vamos receber. Muitas vezes não são recepção boas. Muitas vezes nós não vamos ser bem recebidos quando levamos a mensagem da palavra de Deus. Aqui mesmo perto, em Poço Branco, isso em 97 ou 98, eu fui lá na casa de uma pessoa e a senhora jogou um líquido pela janela que eu imagino ser urina. Então, as recepções não são muito boas. Lá na Bahia, uma certa vez, em um culto doméstico que fomos realizar na casa de uma jovem da igreja que estava fazendo 15 anos, o pai dela veio com um paralelepípedo para jogar. E felizmente ele não desceu a mão, e as pessoas entraram na frente. Então, nem sempre vão receber a mensagem da palavra de Deus, mas nós precisamos de lançar a semente, precisamos de falar das boas novas de Jesus. Dr. Dwight diz o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo é uma espada. Temos que agarrá-la na mão direita e onde estão os homens e golpear para a direita e para a esquerda, assassinando-lhes as tristezas e os pecados. Segunda coisa desta noite, a dura realidade da incredulidade nós podemos perceber aqui no verso 4 e 5. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Só que no capítulo anterior, no capítulo 6, o Senhor já havia multiplicado também pães e peixes. E agora estavam colocando em dúvidas. No verso 17 a 20, o Senhor Jesus Cristo vai falar alguma coisa sobre isso, do mesmo capítulo 8. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais
que não tendes pão, não considerastes nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Então isso continua através dos séculos e do milênio. Deus continua abençoando as pessoas. Deus continua realizando milagres na vida de pessoas. Deus continua todos os dias suprindo necessidades ao redor do mundo. E todos os dias as pessoas continuam ainda pedindo um sinal, pedindo uma resposta, querendo uma prova de Deus de que Ele existe. Esse vírus, infelizmente, ele pode trazer uma prova da existência de Deus, mesmo dentro de um quadro tão caótico, tão difícil, tão terrível. E muitas pessoas questionam que não vê a Deus e não pode pegar, e por isso não pode crer, porque não vê Deus. Esse vírus ninguém pode ver, ninguém pode pegar nele. O mesmo está destruindo milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, irmãos e amigos, a dura realidade da incredulidade. O milagre da multiplicação pela segunda vez diante de uma multidão não foi o suficiente. Isso é um quadro triste. Apesar de muitos milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou quando estava no seu ministério, muitos milagres de vários tipos, e as pessoas ainda não acreditam, muitos não acreditaram e muitos não continuam acreditando, apesar do testemunho bíblico que nós temos hoje, apesar do que Deus faz pelas pessoas ainda hoje, apesar das muitas respostas de oração que o Senhor responde a cada pessoa. Certamente a incredulidade causa desgosto a Deus. Lá em Salmos há um texto que está escrito: eu estive desgostado com essa geração. Deus mostrando que esteve com desgosto da geração, com o povo de Israel, que ele passou aquele tempo todo no deserto, acompanhando, provendo, suprindo todas as necessidades, e as pessoas ainda afastavam-se dele. Mas em João 11:35 tem um versículo que Jesus chorou na ocasião da morte de Lázaro. Naturalmente, podemos imaginar que Jesus entristeceu com muita incredulidade das pessoas. Imagino quando sua palavra é pregada e rejeitada. Apesar de toda a incredulidade, Deus ama o pecador, Deus nos ama incondicionalmente. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Então Paulo imaginou isso, que o amor de Cristo nos constrange. É tanta coisa boa que Ele proporciona para nós, é tantas coisas que Ele providencia, o amor tão grande que Ele demonstrou, morrendo na cruz, e nos salvar, nos libertar. Mas mesmo assim, ainda muitas pessoas, multidões, continuam caminhando e afastados de Deus e longe de Deus. Huiller diz o seguinte: ele se compadece até daqueles que não pertencem ao seu povo e seguem este mundo, incrédulo e sem graça. O mundo sem graça. O eterno Deus, em sua infinita graça, está pronto a receber e perdoar pecadores, perdoar todos aqueles que confessam e creem. E o pecado, pode ter certeza que é o pior vírus da humanidade, porque não há remédio, não há ciência que possa resolver o problema do homem em relação a Deus, em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação à sua salvação, em relação à vida eterna. Não existe nada deste mundo, nem a religião e nem a ciência, que possa resolver a dificuldade do homem, do ser humano, do gênero humano para com Deus.
Aos descrentes é necessário se arrepender para a salvação, e aos crentes para restabelecimento da comunhão e santificação com Deus. Nós temos no Brasil, eu tenho falado isso, inclusive eu estou orando todos os dias pelos 40 milhões de desviados no Brasil. É claro que esse dado ele é antigo, é claro que esse dado está atrasado. Esse dado é de 9 anos atrás ou 10 anos atrás, 40 milhões de desviados. Mas também está crescendo no Brasil, outro dado preocupante, que eu também estou intercedendo em favor disso, e encorajo também que os crentes possam orar em favor disso, que é uma nova modalidade de desigrejados. Estes eram 4 milhões há alguns anos atrás. Talvez essa pandemia, especialmente do ano passado para cá, isso pode ter dobrado para 8 ou 10 milhões de desigrejados. Isso é um dado triste, porque são pessoas que acham que são independentes e não precisam da igreja. A igreja ela não salva, quem salva é Cristo, isso é uma verdade. Mas a igreja ela foi instituída justamente para ajudar, ou para se ajudar. Nós nos ajudamos com o corpo de Cristo. A Bíblia diz que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro se alegra, todos se alegram com ele. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A Bíblia também fala sobre a unidade da igreja, sobre a comunhão, sobre a ceia do Senhor, sobre muitas outras coisas. E como é que a pessoa independente e isolada no mundo vai fazer assim? Mas alguém diz, aí teve aquele ladrão da cruz que foi salvo. É fato, é verdade, mas ele estava preso numa cruz. Ele não pôde ser batizado, ele não pôde escolher seguir com os discípulos, porque não foi uma opção dele naquele momento. Ele não tinha uma escolha. Mas se você tem como se reunir, nós temos pessoas crentes em países ao redor do mundo que estão lutando, chorando para ter a oportunidade de reunir com os demais irmãos. Mas eles não estão juntos, não é porque optaram ser desigrejados, é porque as circunstâncias não permitem. Assim como também na história da igreja aconteceu momentos como esse. Então é hora de pensar e de chegar a Deus, e independentemente de qualquer coisa, porque em todas as igrejas existem problemas, em todas as igrejas existem pessoas que estão fora da palavra de Deus. Existem também pastores que não dão bom testemunho. Existem pastores também que talvez nem sejam pastores, só tem um título. Mas com isso, a igreja de Cristo não tem culpa. Jesus Cristo vai vir buscar a igreja dele como uma noiva e sem mácula. Então, a igreja de Cristo, ela não pode pagar por alguma pessoa que está fazendo o papel de Judas. A igreja de Jesus Cristo não pode pagar o preço por conta de um pastor que tem mau testemunho, que deu mau testemunho, que falou mal, que fez alguma coisa errada. Então a igreja não pode. Lembre-se que quando o apóstolo Saulo perseguia a igreja de Cristo, naquele encontro meu guia, quando ele ia no caminho de Damasco, ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegue. Veja que Saulo perseguia a igreja de Cristo, Jesus é tu que me persegue. Então é bom que não venhamos a estar contra a igreja de Jesus Cristo, porque foi comprado com sangue precioso dele. Então, se existem pessoas na igreja, o joio no meio, é verdade, é fato. Que existe joio, existe. Que existe Judas, possivelmente muitos. Que existem falsos mestres e falsos pastores, certamente sim, porque o próprio Jesus Cristo fez advertência acerca disso, lá em Mateus capítulo 7, que falou dos falsos pastores, e naquele mesmo contexto do capítulo 7, a partir de 21, que ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não fizemos milagres e tal. Jesus disse: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, dentro da igreja pode existir joio? Sim.
Pode existir falsos pastores? Sim. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela deve ser respeitada. E que tem pessoas que podem ofender você, tem, é verdade. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então essa mensagem fica para você lembrar que você vai prestar conta diante de Deus. E você lembre-se também, você pode chegar no céu com as mãos vazias, sem nenhum galardão, como aquele aluno ruim que não tem nada de obras. E as obras não salvam, mas a palavra de Deus deixa claro que todos os crentes devem ter boas obras. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O verso 10: mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o crente precisa ter suas obras, não para a salvação, mas para galardão, mas também para gratidão pelo que Deus faz por nós. Nós não podemos pagar a salvação, nós não temos como pagar, nós não temos como retribuir, mas nós podemos e devemos fazer, porque o Senhor deixou lições sobre isso. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e darei o muito. Então tem esse texto na palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus: fosse fiel no pouco, sobre o muito constituirei. Então, servo bom e fiel. Então o Senhor reconhece aqueles que servem e aqueles que fazem para a glória dele, não para aparecer. É bem verdade. Último lugar, a incredulidade é parte do repertório eclético de sofrimentos que causamos a Cristo. Verso 11 e 12 do capítulo 8 de Marcos. 11 e 12: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará um sinal. E aí continua o texto lido, 18 em diante, o Senhor Jesus Cristo lembrando daquilo que já tinha feito, lembrando da multiplicação de pães que tem feito, de peixes atrás, uma vez para 5.000 pessoas, outra vez para 4.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças. E eles não estavam lembrando ainda. Mas João lembra, o Evangelho de João lembra, que os sinais que foram feitos foram para que creiais que Jesus Cristo é Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Está lá no Evangelho de João, no capítulo de número deixa eu ver, Evangelho de João, capítulo 20, verso 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Senhor Jesus Cristo realizou muitos milagres, sinais, e continua ainda fazendo. O sentimento de Jesus deve ser semelhante ao do fiel cristão quando sua palavra é rejeitada. O sentimento de Cristo é ainda maior, porque ele nos conhece. Aliás, o nosso sentimento deve ser semelhante ao de Cristo. Nós temos esse sentimento, nós sentimos isso quando chegamos, abordamos uma pessoa, quando levamos a palavra, e quando as pessoas rejeitam, a gente tem esse sentimento. Só que Jesus Cristo, o sentimento dele naturalmente foi mais profundo, porque ele conhece cada coração, ele sabe o que as pessoas pensam em relação a ele. Sentimento de tristeza pelos pecadores, incredulidade pela incredulidade das pessoas. A igreja de Jesus deve seguir seu exemplo de compaixão, interesse, simpatia pelos pecadores. Tal foi o sentimento de Davi, lá no Salmo 19, 158, ele disse: vi os transgressores e me afligi, porque não observava a sua palavra. Tais eram os dias de Ezequiel,
os sentimentos dos homens que suspiravam e clamavam por causa de todas as abominações cometidas em Jerusalém. Ezequiel 9, verso 4. Também de Jeremias, o profeta chorão, que sofreu muito, considerado como um antipatriota por trazer a mensagem que o povo não estava recebendo, não queria receber, não queria aceitar. Tal era o sentimento de Ló, que afligia a todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo as obras injustas dos que os cercavam. Tal era a dor e tristeza no coração de Paulo pelos irmãos, lá em Romanos capítulo 9, verso 2, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, justamente pela incredulidade do povo de Israel. Em todos os testemunhos é refletido o Espírito de Cristo, nas vidas destes servos, dos irmãos do passado, do Novo e dos santos do Velho Testamento. Assim deve ser o nosso sentimento de tristeza e compaixão pelo mundo perdido sem Deus e sem salvação. E chegando à conclusão da reflexão desta noite, o mundo está preocupado com a segurança física, pessoal e material, o que não está errado, isto é legítimo. Porém, a segurança da alma não pode ficar de fora, porque trata-se da paz e bênção eterna ou sofrimento eterno. Então, é legítimo o que as pessoas sentem, o medo, de cuidado pela sua própria segurança, tanto no aspecto, na questão da insegurança que o nosso Brasil vive, como também desta pandemia, mas que as pessoas que não têm a Cristo, elas devem pensar que pior ainda é morrer sem Jesus, morrer sem a segurança, sem a certeza da vida eterna, porque na eternidade não haverá uma segunda chance, na eternidade não haverá uma segunda oportunidade. Há pessoas morrendo sem Cristo, a Bíblia diz que segue seus livros. Então que o nosso Deus abençoe a sua palavra em cada coração, no nome de Jesus, amém. E nós vamos encerrar nessa noite cantando um cântico que é uma oração, e ao término desse cântico, o próprio irmão Marcos pode orar, encerrando a programação desta noite. O hino de número 556, intitulado Oração para a Noite, e ao término deste cântico o irmão Marco ora, e assim nós estamos encerrando o nosso culto online neste dia 28 de fevereiro de 2021. E que Deus nos ajude pela sua graça para que possamos passar mais uma vez esse momento difícil que está enfrentando as igrejas, por não poder ter a sua comunhão presencial. Finda-se esse dia que meu Pai me deu sobre as vespertinas, porém já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não tenho a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu me entristeci, mas perdão te peço, orador de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dor
graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro sem perturbação. Amém, graças a Deus. O irmão Marcos fará uma oração e assim estamos despedidos. Desejamos a todos uma boa semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai amado, nós te damos graças, Senhor, te exaltamos, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E nós estamos aqui porque confiamos no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia. E confiamos, Pai, que o Senhor vai agir no meio do teu povo. Amém. Que o Senhor está abençoando o teu povo, guardando, e que nos usa, Pai, como instrumento em tuas mãos, para anunciar as boas novas de salvação. Amém. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão Carlos.